acontecesse o comunismo, quem se beneficiaria disso? Vamos lá com o comunista João Carvalho no Três Irmãos Podcast respondendo a pergunta. Fala, também. Fala, desculpa. Não posso deixar de falar antes de tudo, que eu gostei demais do seu corte de cabelo, tá? Obrigado. Valeu. Ih, olha lá, falar, É o corte da meia-idade, né? A gente raspa onde fica branco, né? E aí engana, né? Quem sem fazer isso, vamos o rapar corte a cabeça. Hello Fellow Kids. Nossa, né? branco Eu na chego lateral é falando sacanagem. Oi, jovens, e o jovem acredita, entendeu? Faz parte. Você acha que vale a pena, tio João, tentar mudar a cabeça das pessoas, assim, principalmente pessoas extremas, igual o Robertinho? A gente deve realmente conversar com essas pessoas? Que é o Cara, Robertinho? eu acho que sempre vale a pena, cara. Aí eu vou citar o Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Assim, a gente tem que... Uma vez que a gente, de fato, acredita, uma vez que a gente, de fato, luta por uma mudança na sociedade, a gente sabe que o que a gente... Pô, na moral, eu acho maneiro o tio João falando, que ele fala pausadamente, né? Tipo, se a gente acredita que e tal. É uma versão mais sofisticada do Nelson... Como é? Do Fulano Cortella. precisa de estar com as outras pessoas, né? Ao contrário do status quo, ao contrário de quem está no poder, a gente não tem o poder, a gente não tem o dinheiro, a gente não tem os exércitos. O que a gente tem do nosso lado? A organização das massas populares. Então, qual que é a nossa função? Trazer as pessoas para essa organização. Desvelar para essas pessoas como de fato a nossa sociedade funciona, como de fato ela é uma sociedade baseada numa pirâmide onde a esmagadora maioria de nós vai morrer embaixo, enquanto uma fatia minúscula vai viver uma vida nababesca, né? Então, a gente tem uma facilidade muito grande de se aperceber da história no passado e uma dificuldade muito grande de se aperceber da nossa própria história, da nossa própria vivência. É muito fácil a gente olhar para uma sociedade como a egípcia, ver os caras carregando pedra para o faraó sentado, tomando um daiquiri, e os caras no sol sendo chicoteado. E a gente fala, porra, que absurdo, cara, como que esses egípcios aceitavam essa merda? Se eu fosse egípcio, eu subia lá na pirâmide, descia o cacete no faraó. Aí no outro dia de manhã você pega 3 horas de busão, vai pro seu trabalho, trabalha o dia inteiro e fala linda Lamborghini patrão. Sabe? Então, assim, é difícil às vezes E ganha um chocolatinho da empresa e fica, essa empresa me mima muito. A gente se aperceber, porque a gente tá coberto nessa ideologia o tempo inteiro, de que um outro mundo é possível, uma outra visão de mundo é possível, uma outra divisão social do trabalho é possível, uma que seja mais igualitária, uma que não destrua o planeta, uma que permita que pessoas não morram de fome, né? Então, nossa função é trazer mentes e corações. Como que nós fomos encapsulados nesse sistema, assim, que hoje a gente não consegue perceber essa realidade? Cara, o nosso Baratheon tá cada vez mais enxergando os números da Matrix. assim, a gente tem que entender que qualquer sistema que se instaure para que ele consiga permanecer no tempo, ele não tem que ter somente um modo de produção das coisas. Ele precisa de ter um modo de reprodução desse próprio sistema no tempo. Por que que durante tanto tempo, durante a Idade Média, ninguém iria questionar a igreja ou ninguém iria questionar a aristocracia? Porque a partir do momento em que eles conseguiram chegar no poder, eles criaram também todo um modo de reprodução da sua vida. As pessoas eram educadas, tinham que ir para a igreja, por mais que elas fossem analfabetas em sua esmagadora maioria, lhes era ensinado desde a tenridade que aquela era uma divisão natural, né? No caso da Idade Média, você tinha, por exemplo, a própria representação do macrocosmos no microcosmos, né? Então, assim, uma das formas mais comuns era falar assim, olha, a sociedade é como um corpo. Vocês que trabalham, vocês são os pés, vocês estão aqui mantendo. Porra, caramba, é verdade. Eu lembro que uma vez... Isso foi motivo de discussão na igreja, chat. Olha só. Porque tem uns versículos bíblicos que falam que o homem é o cabeça da mulher, assim como a igreja é a cabeça, essa parada toda. E aí rolou uma discussão, porque teve uma mulher engraçada que falou assim, beleza, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, que move a cabeça pra onde quer. E aí deu confusão, né? Porque, blasfêmia, heresia. Eu lembro desse evento.
Os cavaleiros, os nobres que nos protegem são as mãos, os padres, os cúrias, os monges, eles são a cabeça. E isso é natural. E aí também tem uma pregação que vai te falar assim, olha, essa vida aqui nessa terra é uma vida de provação, é uma vida ruim, mas Deus veio para te salvar na próxima vida, na Jerusalém celeste você vai ter uma salvação. Então não adianta você se rebelar aqui, porque a sua salvação não vai estar aqui, a sua salvação vai estar ali na frente. Desse exato mesmo modo, obviamente com uma outra roupagem, com uma outra ideologia, a burguesia também, quando ela vai chegar no poder, ela vai trazer várias coisas que vão ser importantes. Quais que é a mais importante dela? O individualismo, né? A gente tem uma pulverização do ser humano. O ser humano é um ser coletivo. Nós somos macaquinhos que gostam de outros macaquinhos. A gente sempre se organizou em sociedade. O ser humano não vive sozinho. O ser humano não é um cara, um ermitão que vai para o meio do mato e que produz tudo. Não, o ser humano se organiza socialmente. Ele precisa de se organizar socialmente, até porque ele é um animal fraco. Quando a gente pensa diante da natureza, diante dos desafios da natureza, se o ser humano não estiver junto, ele não sobrevive. Ninguém... Tá? Nem todo mundo é o The Rock, né? O que traz essa grande ruptura? É a ruptura do indivíduo, do individualismo. Não, você vai conseguir. Para você conseguir, você tem que fazer, você vai correr. O que eu escondo com isso? Eu escondo os privilégios de nascença, eu escondo a diferença do pobre e do rico. No céu lindo e maravilhoso da ideologia, todo mundo tem direito. O direito de dormir embaixo da ponte. Quem exerce o direito? Quem tem menos tem mais direito, né? Então assim, mas quem exerce em última instância a liberdade de dormir embaixo da ponte? Se a gente pensa nos ideais das revoluções burguesas, liberdade, igualdade e fraternidade, tem muito pouca igualdade, tem muito pouca fraternidade. Exato. A liberdade, que é a que vai ser mais encarnada, é uma liberdade muito difusa, é uma liberdade muito diferente. É a liberdade de expressão. Como que a lei funciona para quem é branco e para quem é negro no Brasil? Como que a lei funciona para quem é rico e para quem é pobre? Então, assim... Para quem tem uma Lamborghini e para quem não tem. Daquilo que nos é vendido para que é o mundo material, vai uma distância muito grande. Agora, a ideologia serve exatamente para isso. Para te convencer da naturalidade daquele sistema. Inclusive, a gente tem uma tendência muito grande de naturalizar o que é uma construção social. A gente já teve diversos modos de produção diferentes. A gente tem outras visões de mundo completamente diferentes, organizações sociais completamente diferentes ao longo do tempo. Só que é nos vendido, primeiro, uma ideia positivista da história, como se as coisas fossem acontecendo concatenadas cada vez de uma forma mais elevada, e que a gente tivesse chegado nesse píncaro que é o capitalismo, e que dele não sairemos nunca mais. Todo sistema que já existiu na história se vendeu como se fosse o último. Em momento nenhum, em Roma, imperador nenhum, você não vai achar em gesta de imperador, você não vai achar em discursos do Senado, alguém falando, olha, Roma chegou até aqui, daqui a gente não vai passar, daqui uns 200 anos nós vamos cair. Não existe isso. Isso é o melhor que a gente está agora. Todo sistema que chega... Melhor eu não diria, mas é o que temos. Chega no poder, eles... E temos não à toa, não a troco de nada, temos por força dos canhões de várias pessoas. Se enxerga, ele se percebe como o último sistema da humanidade, ele tenta naturalizar esse sistema. Por que ele precisa de fazer isso? Para ele poder se reproduzir no tempo. Para que haja uma ruptura, é necessário, primeiro, que esse sistema chegue num limite. Que esse sistema comece a não funcionar. Que esse sistema, pelo menos, não funcione para uma parte ou para uma grande parte daquelas pessoas. Ou seja, teremos algumas pessoas que vão se sentir incomodadas dentro desse sistema. Isso. Vamos pegar, por exemplo, a burguesia quando era uma classe revolucionária. Vamos pegar a burguesia no final da Idade Média e transição para a Idade Moderna. Feudalismo. Final do feudalismo, transição para a Idade Moderna. Você tem ali, a partir do século XIII, você já tem os instrumentos creditários aumentando, as ranças holandesas estão começando a virar bancos, instrumentos internacionais de troca já estão começando a ficar um pouco mais afinados, você volta a ter as grandes rotas, você volta a ter os grandes entroncamentos, as grandes feiras, aumenta a ocupação das cidades. Inclusive o termo burguês vem de burgo, Burgo era aquelas construções justapostas à muralha de um castelo. Beleza. Você tem uma classe social, então, que surge dentro desse sistema, ela passa a ter um poderio financeiro muito grande
mas que não equivale a um poderio político. O poderio político continua na mão da nobreza, continua na mão da aristocracia. Qual que é a primeira tentativa deles? É direto fazer uma revolução? Não. Durante muito tempo eles tentam entrar dentro do esquema da própria sociedade deles. Eles vão começar a comprar título, eles vão começar a tentar fazer casamentos para que eles recebam títulos de nobreza, e eles vão se aperceber que Daí surge o Visconde de Sabugosa. aquilo tem um limite muito claro. Os aristocratas de sangue, a nobreza de sangue, não quer ceder aquele pedaço de poder dele ali. Não tem nenhum sistema que vira para os seus detratores e fala assim, gente, deu para mim quarta-feira, tá aqui a chave do castelo, o melhor banheiro é a terceira porta à esquerda. Não vai acontecer nunca, né? Então o que a burguesia se apercebe? Que uma vez que ela não vai conseguir tomar este sistema de dentro, ela precisa de tomar este sistema, ponto. E aí a cabeça do rei rola. Guilhotina. Né? O primeiro não é nem na guilhotina, né? Porque a guilhotina é uma invenção francesa, né? O primeiro, o Carlos da Inglaterra, é na espadada mesmo. Né? Não tinha guilhotina. A guilhotina é criada por um médico francês chamado José Finance Guillotin, por isso que chama guilhotine. Né? Mas as cabeças dos reis começam a rolar e eles vão tomar o poder. Uma vez que eles tomam o poder, o que eles precisam? Se manter no poder. Então, todo o aparato burocrático do Estado que vai ser criado é para quê? Para a manutenção daquele poder. A função de quem toma o poder é tentar se manter no poder e consolidar seu poder. Só que, ao fazê-lo, a burguesia vai criar várias mudanças nessa sociedade, né? A primeira e a maior de todas dela é no modo de produção. Você não vai ter mais a servidão por gleba. O trabalhador medieval, ele não era ligado a uma pessoa, ele era ligado à terra. Se o Lorde Fulaninho foi numa cruzada e morreu, e chegou o Visconde Fulanão e tomou aquela terra no lugar, todos aqueles trabalhadores que antes estavam ligados ao Lorde Fulaninho agora são ligados ao Visconde. Ou seja, a relação é com a terra, a relação é diferente. Quando a gente começa a ter a nossa servidão moderna, que é o trabalho assalariado, você vai criar uma classe que vai ser predada. A história dos homens até hoje vem sendo, suas grandes sociedades, sua grande esmagadora maioria, a história da luta de classes. O que nós que somos comunistas defendemos? A abolição da luta de classes. Como? Numa sociedade futura, aonde a gente consiga libertar todas as capacidades do trabalho até um ponto de que não haja mais a necessidade de ter classes. Isso vai acontecer da noite para o dia? Não, não vai. Passo 1, tomar o poder. Imagina o que foi, por exemplo, como aconteceu na União Soviética. Tomou-se o poder. A partir do momento da tomada do poder, o que você tem que fazer? Você tem que construir novas relações, um novo modo de produção, que vai ensejar novas relações sociais, que vai ensejar um novo direito, um novo Estado, um novo pensamento sobre todas as áreas. Todas essas outras esferas da superestrutura vão ser determinadas e sobredeterminadas a partir dessa mudança. Isso demora. As perguntas que Sofisticou o debate, hein? nós da nossa geração somos capazes de fazer não vão ser as mesmas de alguém que é criado sob uma outra ótica, que nasceu depois de uma transição, que já nasceu num outro modo de produção, que não experienciou as mesmas relações de poder, de ideologia, de dominação da nossa sociedade. Ou seja, isso é um processo transgeracional. Qual que é a grande diferença daquilo que a gente defende? Nós defendemos um sistema que hoje beneficiaria 99,9% da população. Eu vejo um sistema que o grande benefício que é dado é para 0,01% da população, com um custo altíssimo para a manutenção futura da vida humana, como um sistema fadado à bancarrota. O problema é que as coisas não caem de maduro na história. Não adianta eu falar assim, o capitalismo é muito ruim, porque o capitalismo mata muita gente fica pobre, muita gente não tem acesso, e ele é tão ruim que ele vai acabar. Não vai. Se a gente não age em direção às coisas não acontecem ex nihilo, elas não acontecem do nada. Do que as pessoas acham que esse 0,04% da população são engrenagens fundamentais para a manutenção.
E tipo, pô, sem eles Baráfio mandou a pio, hein? Uma boa pergunta. a gente não consegue sobreviver. Sabe qual que é o problema? O problema é... Tem uma tirinha americana que pra mim é o melhor... Como é que a gente pode viver se o empresário não pagar o salário? E aí, hein, João? E aí, João? Responde pra nós. Porque, né, o salário cai do bolso do empresário. resumo de todos os tempos do quão boa é a ideologia do capitalismo, do tão bem que ela funciona. É um grupo de RPG entrando numa caverna de um dragão, e aí eles entram, vem o dragão, e aí um deles fala, vamos atacar e matar o dragão. Aí um deles levanta e fala, mas espera aí, se nós trabalhamos para matar o dragão e proteger a cidade, em última instância, o dragão é responsável pelo nosso trabalho. Se a gente matar o dragão, a gente não vai ficar sem trabalho? Aí todo mundo vira pra ele e fala, cara, mas você tá louco? Esse dragão matou a sua família, esse dragão cospe fogo na gente, esse dragão escraviza a cidade, ele está deitado em cima de todo o ouro que a gente já teve. Aí o cara vira e fala, mas e se um dia eu for um dragão? Eu queria ser morto? Aí o dragão vira pra ele e fala, você nunca será um dragão. Esse que é o ponto. Muitas vezes a pessoa acha que ela vai ser um dragão. É vendida uma ideia de que qualquer um pode ser um bilionário. E não Tudo pode. que basta é um sonho e uma garagem. O problema é que normalmente essa garagem fica dentro do Pentágono. Exato. E esse sonho é pago com a mina de esmeraldas do seu pai. Entende? Então, assim, a gente vive numa sociedade onde o cara acha que por ele conseguir fazer um crediário na Magazine Luiza, ele tá na mesma classe social da Dona Luiza, dona do Palmeiras. Uhum. Não está. Ele acha que se ele acordar às 4 da manhã e ficar ouvindo coisas de empreendedorismo enquanto ele dirige 16 horas de Uber por dia para poder manter a família dele, que ele vai conseguir triunfar dentro do sistema. 99,99% das vezes ele não vai. Só que ele não consegue colocar a culpa disso no sistema. Por quê? Por causa desse individualismo que eu falei que nos é atrelado. A culpa é individual. Se você não conseguiu, é porque você não foi bom bastante, é porque você não se esforçou bastante. E a benesse fica com o sistema, porque aí quando alguém consegue, quando tem o Tolkien que consegue, um cara vai lá e veio de uma origem super humilde e esse cara conseguiu ser bilionário. Minerou ali. Minerou Conseguiu. e laxou. Sacou? Sei lá, um belo dia, antes do cara lançar o Ethereum, ele era amigo do cara que ia lançar o Ethereum e o cara falou, compra 10 Ethereum aí. Saca? Aí deu certo. Esse cara é mostrado como um exemplo de que a sociedade funciona. Exato. Os outros 100 mil que tentaram fazer a mesma coisa, que vão morrer na penúria lutando desesperadamente, são fracassados individuais. Isso é o poder da ideologia. É que Aulas. eu entendo quando você propõe toda essa... Aí, mais uma do tio João aí. Se inscreva nesse canal. Aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau. Rimou, hein? Rimou.